Professora Maria Ivonete Coutinho é coordenadora do campus da UFPA em Altamira e é uma pioneira que chegou aqui na região da Transamazônica no ano de 1971 com a sua família, na época com 5 anos de idade, mas participou de toda essa luta travada pelos pioneiros na Transamazônica e hoje coordena o campus da UFPA em Altamira. Professora, a senhora elaborou uma tese em cima da sua própria história. Exatamente, é uma tese, como é da área da antropologia, é possível essa metodologia de trabalho científico, no qual a gente pode partir de um particular, seja de uma história, e dimensionar para uma história maior, articulada com a memória de famílias, no caso também a minha família faz parte dessa memória da colonização, com a história, no âmbito geral, de um projeto, de um grande projeto de governo e de políticas públicas direcionadas para a ocupação de uma região, no caso, a região da Transamazônica, a oeste, que é no pique, a gente chama Pique Altamira 1, que é de Altamira e Itaituba. Qual a importância que tiveram as mulheres nesse projeto? Bom, exatamente o que minha tese de doutorado procura mostrar, é que toda a discussão sobre colonização, de forma geral, fala que quem coloniza, quem ocupa, quem desbrava é o homem. E a tese vem mostrar que um processo de ocupação, de terra, de socialização, de desenvolvimento, ele não acontece de forma sólida, consolidada, sem a participação feminina. Então a tese mostra que as mulheres foram fundamentais, não são fundamentais nessa região, no desenvolvimento, ocupando a terra, construindo, na participação da construção de setores sociais, como a educação, elas estiveram à frente, iniciaram dando aula nas suas próprias casas, eram mulheres que vinham das suas regiões apenas com o ensino primário, às vezes, o ensino fundamental, mas pela grande necessidade de não ter escola na região e ver seus filhos fora da escola, elas começavam a dar aula e começavam a articular com a comunidade, porque era preciso uma escola. Então elas também foram protagonistas desse fortalecimento, não digo fortalecimento, mas da criação mesmo, da estruturação do ensino na região. Então esse é um âmbito do trabalho. Também falo, numa outra linha, da organização doméstica, da agricultura familiar. As mulheres foram para a roça com seus filhos, além de dar sustentabilidade emocional para o marido, de ficar na terra, mas elas também participaram efetivamente da produção, né? Então, nos relatos que tem, que eu fiz entrevista trabalhei desde Altamira até Placas, eles mostram, não somente as mulheres, mas os homens também dizem, que se elas não estivessem na terra, se elas não se propusessem a ficar mesmo, eles jamais teriam enfrentado todas as dificuldades que enfrentaram e permanecido na terra que tinham conquistado, que eles tanto sonharam. Bom, nessa série que a gente está produzindo e apresentando, tem um fato curioso e que reforça, na verdade, isso que a senhora pesquisou, é o fato de que existem inúmeras viúvas de pioneiros. Elas que carregam hoje toda a responsabilidade, porque os maridos, na verdade, já faleceram, não conseguiram prolongar a vida deles pela força do trabalho que teve. Exatamente. Que bom que vocês constatam, que bom não, mas vocês constataram isso, é de fato um olhar atencioso à realidade nessa região. E isso não somente agora, que os homens, claro que eles foram para frente mais duras de trabalho, se desgastaram mais, tem muitas viúvas da terra, que a gente chama de viúvas da terra, né? Mas, por outro lado, desde o início da colonização, a tese mostra isso, que os homens às vezes se sentiam muito só, havia até uma certa depressão, porque eles vinham de regiões onde eles tinham todo um ambiente social, se isolavam na Transamazônica, na região. E muitos iam para bebida, então a outra alternativa era o garimpo, eles saíam. Então eram viúvas, às vezes, com o marido vivos, porque eles iam para o garimpo e não voltavam, as separações, as viúvas mesmo, porque eles faleciam. E o que eu vejo, que muitas mulheres diziam, eu perguntava, por que vocês não foram embora? Eu disse, não, porque ao ficar aqui era a garantia de que eu poderia dar a alimentação, por exemplo, tinha as condições de garantir a comida, o desenvolvimento e um futuro para os meus filhos. Então tem muitas viúvas de maridos vivos que foram embora,
e também viúvas daqueles que faleceram em função do trabalho mesmo na região, trabalho duro. Na época morreram muitos homens pelo derrubar de árvores, né? Eu mesma constatei isso na área que nós ficamos, eles derrubavam a machado, faziam aquelas empleitadas, que uma árvore grande derrubava várias árvores pequenas, né? Caía por cima. E aí nem sempre o direcionamento daquela árvore que eles pensavam ia no direcionamento certo e pegava. Foi muito comum na região a morte nas derrubadas. A história da sua família, como é que foi? Vieram de onde? Como foi a chegada aqui? A história da minha família se confunde com a história de muitos nordestinos, pelo projeto governamental, que era Terra Sem Homens para Homens Sem Terra. Então, no Nordeste, a grande leva de nordestino que estava procurando trabalho por conta da seca e tudo mais, então a gente vinha, até brinca, a gente vinha encarrada. Então a gente chegava aqui sem famílias. Isso era todos os dias chegando gente do Nordeste. O Nordeste é tão imenso. E do Ceará, sobretudo, vieram muitas famílias. Então, eu digo assim, a nossa história está nesse coletivo de um projeto de governo que cadastrava pessoas, a gente chama regimentar, oferecendo terra, e claro que eles ofereciam outras condições que não foram cumpridas, fazia toda uma propaganda, né, de tudo. Claro que quando chegou aqui, jogou o pessoal na terra, digo, te vira assim, deu o primeiro incentivo, que foi 6 meses, e depois o povo ficou à mercê da própria sorte. E, enfim, muitos retornaram em situações piores, isso eu também constato na minha tese, que parece-me que o projeto já tinha essa intenção. Os nordestinos desbravam, depois vem o pessoal do sul, que já tem um costume melhor com a terra, sabe trabalhar com o cacau, com a pimenta, e os nordestinos foram desbravadores. Eu mostro isso como fonte de pesquisa, que eles entraram nessa área de Altamira até próximo a Medicilândia, uma terra que não era muito produtiva, não era terra roxa. Porque eles iam colocando o nordestino na terra arenosa, onde não tinha muito, não entendi. E o pessoal do sul, que conhecia mais do Paraná, não sei o que, aí eles iam pegando a terra, não, para Medicilândia. Aí eles sabem trabalhar com a terra, colocar a terra boa, terra de cacau. Foi uma segmentação do próprio projeto de governo. Os nordestinos ficaram aqueles primeiros meses, 6 meses, no máximo 1 ano, venderam a sua terra por preço muito baixíssimo para os grandes glebeiros, porque a gente vê nessa área de Brasil Novo hoje o pessoal, sobretudo do Espírito Santo, do Paraná, que vieram comprar o grandes glebas para pastagem, né? Então o projeto que era para uma agricultura familiar, para receber a sua terra, viver com sua família, não foi bem sucedido nesse sentido. Já para a área de Medicilândia, que a área era boa e tudo mais, as pessoas permaneceram mais. Bom, o projeto, olhando assim, desde a propaganda que o governo fez para trazer tanta gente para cá, o que foi feito depois da falta de cumprimento das promessas e tal, e hoje, na sua visão, o que o projeto Transamazônica é hoje no seu pensamento? Essa pergunta ela é até difícil de responder, mas assim, vamos dizer que o projeto foi o desenvolvimento de uma região que estava ainda em processo lento, né? Tinha tido todo o desenvolvimento na época da borracha e agora precisava potencializar com investimento na terra. Hoje houve um declínio de 90 para cá, porque o pessoal, quem conseguiu ficar, nem de 70 a 80 foi o processo meio de ocupação, de entender o que era essa região. De 80 foi o movimento que a gente até diz de sobrevivência na Transamazônica. O que queremos para essa região? Então foi o incentivo vamos plantar cacau, vamos plantar pimenta, o gado, trazer educação para a região, porque também não tinha escola. Então, até 94, de repente, há um declínio, porque não há mais um investimento na agricultura. Os agricultores que tinham acreditado que ia enricar, porque todo mundo dizia, eu vim para ficar rico, não viram que não enriqueceram, começaram a sair, deixar os meieiros. Então, assim, eu andei nessa época na Transamazônica e percebi que havia uma falta de estímulo, uma falta de acreditar na região. Hoje, talvez com essa iniciativa do projeto tão antiga de fato asfaltar a Transamazônica, está reanimando, porque o escoamento da produção vai ser mais facilitada. O que resultou ainda é uma região que precisa, que para mim que ainda está
crua, no sentido de, ainda está na base para que ela possa, de fato, acelerar o seu desenvolvimento. Mas tem futuro, é uma região que tem tudo para ser assim, um grande expoente na parte da produção, né, da pecuária, da educação hoje, porque os municípios todos foi criado novos municípios, então tem que investir nessas áreas. Eu acho que as duas linhas mestre de desenvolvimento dessa região é a produção, investir na agricultura, na agropecuária e a educação. Um povo bem educado e um povo com os recursos naturais, seja floresta, terra, né, tudo, ele vai dar o grande salto para o desenvolvimento. Senhora, como coordenadora de um campus da maior universidade, né, da Amazônia, aqui nesse centro, nesse ambiente, né, de um projeto que está ainda 40 anos aí em construção. Como é que a universidade enfrenta isso? Como é que ela vê esse desenvolvimento, essa necessidade de melhorar isso? Então, eu estou há 2 anos na gestão do campus de Altamira, mas tenho 25 anos nesse campus. Eu fui uma das primeiras alunas deste campus, em 87, quando a UFPA colocou o seu projeto de interiorização do ensino superior. Logo após terminar o ensino superior e uma especialização, eu entrei como uma das primeiras professoras desse campus. Fiquei e hoje estou na coordenação exatamente numa conjuntura diferenciada, que é desse grande projeto. Eu acho que esse é um momento estratégico da UFPA, não da UFPA, mas do ensino superior, consolidar-se nessa região que tem tantas demandas. Então, assim, ao assumir o campus, primeiro foi dar um corpo a este campus que estava, como ensino superior, estava tudo muito fragmentado. Então, a gente pensou de novos cursos, técnicos, que era pouco, ampliamos o número de técnicos. Hoje eu digo que o campus, enquanto campus de Altamira, está consolidado, porque ele já está todo alinhado para desenvolver. Só que isso não basta para a região. A região demanda cursos de engenharia, de direito, de medicina, de turismo. Então, para que nós tenhamos essa autonomia e condições de garantir o ensino superior na região, nós temos que nos tornar universidade. E hoje o nosso grande projeto é a Universidade Federal, sei lá, da Transamazônica Xingu, não sei qual é o nome, mas é uma universidade federal aqui no Polo Altamira. Hoje o senhor viu, não sei se participou dessa discussão, para nós foi uma grande vitória de passar nas linhas prioritárias de investimento do PDRSX o ensino superior. E, dentre eles, a criação da universidade. Então, assim, para mim, foi assim, de grande alegria. Eu nunca imaginava que a gente ia conseguir. Isso foi estratégia política. E as pessoas saberem que a gente está na frente, que você vai fazer outras articulações para que isso dê certo. Então, a pessoa pensa, se eu não apoiar agora, eu posso perder lá na frente. Então, nada acontece por acaso. Então, eu digo, a universidade aqui, o ensino superior, ela é fundamental para que o desenvolvimento sustentável, que tanto se fala, que se tornou modismo, ele seja perene nessa região, para gerações futuras. Então, nosso projeto hoje, o projeto da professora Netinha, como todo mundo me chama aqui, da aluna que foi em 87, da primeira professora que foi em 94 e hoje como coordenadora do campus, continuarei enquanto professora, a gestão passa, né? Mas a gente continua, é consolidar o ensino superior com a universidade e com todos os cursos que respondam à demanda regional, porque há uma grande demanda aqui. É isso. Ok, muito obrigado então pela sua participação aqui. Sucesso.